Galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, meus amigos. Infelizmente aí não deu pro Palmeiras na final do Campeonato Paulista, mas temos que continuar fazendo vídeo, né, cara? A vida é assim, né? Uma hora ganha, outra hora perde. Infelizmente essa perdeu, mas enfim. Se você é novo no canal, não se esquece, deixa seu like, se inscreve e ativa as notificações pra vocês não perderem mais nenhum vídeo. Lembrando, se você já é inscrito, compartilhe o vídeo pra que mais pessoas possam se inscrever aqui. Bom, queria começar o vídeo aqui falando sobre o último vídeo, né? Muitas pessoas aí viram que eu acabei reclamando um pouco do juiz, então queria falar um pouco aqui pra vocês porque tava reclamando do juiz. Não era questão do pênalti, não era questão de outras coisas externas, era sim sobre o jogo, porque não teve jogo, praticamente o juiz ficou parando o jogo toda hora, deixou muita cera, deixou que o tempo rolasse ali e acabou não acrescentando no final. Mas enfim, são coisas que eu vi durante o jogo que muitas pessoas não vão perceber, porque justamente é uma final, cara, e final todo mundo quer ganhar, todo mundo quer que seu time ganhe, não importa como, mas quer que seu time ganhe. Bom, vamos lá, bora lá, chega de mais enrolações, vamos falar aqui sobre a análise tática do Futebol Máximo. Cara, se vocês não seguem ele, pega aqui, link na descrição, vai lá, siga o canal que é muito da hora. Vamos ver aqui a análise tática de Palmeiras e Corinthians, que infelizmente 0 a 0. Ai, ai. Pode até parecer que não, mas a gente tem muita coisa pra analisar, até mesmo em uma partida de 112 minutos em que a bola rola só por 48. Minutos. Até porque, assim como já tinha acontecido no Allianz Parque, o Corinthians superou o Palmeiras, técnica e taticamente. E vou te falar que a volta na Neoquímica Arena poderia ter sido mais tranquila se o time do Ramon Dias tivesse aproveitado esse detalhe. Diferente do que a gente viu na partida de ida, em que o Gustavo Henrique era a sobra dessa marcação por encaixe do Palmeiras, que visava sufocar a primeira fase de construção corintiana e recuperar a bola perto do gol, o que a gente viu na volta foi o Ranieri sendo esse homem da sobra. Nem sempre, mas principalmente o Ranieri. E aí, então, o Corinthians não conseguiu encontrar esse homem livre para limpar a saída de bola. Se liga só, como o Ranieri, de novo, não tem ninguém do Palmeiras acompanhando ele, ele levanta os braços, implora por essa bola, mas o Anrileri demora a encontrar. E aí, então, ele é obrigado a voltar no Gustavo Henrique, que também não consegue encontrar o passe no Ranieri, e aí sim despacha essa bola em direção ao Mateuzinho, recuperação do Palmeiras. E aqui eu destaco o Carrilho pela entrega, né? O Corinthians foi um time impressionante sem bola e com bola também bastante intenso. De novo, mais uma vez, agora sim, com o Hugo Souza encontrando a linha de passe no homem livre, no Ranieri. Repara só como os outros jogadores do Corinthians que aparecem na tela estão muito bem acompanhados por jogadores do Palmeiras. E aí sim, depois de superar essa primeira pressão, o Corinthians podia acalmar, ter posse de bola e se organizar ofensivamente. E esse lance é interessante porque deixa escancarada a importância do Corinthians ter encontrado mais vezes o Ranieri. Se liga como o Palmeiras encaixa e sobe pressão. Um pouco mais atrás, o Aníbal Moreno tem que se dividir entre José Martínez ou Ranieri. A jogada se desenvolve pelo lado esquerdo, então ele vai buscar o José Martínez. E o Ranieri deveria estar sendo acompanhado pelo Veiga, assim como o Mike deveria fechar mais essa marcação pro Anrileri, que tem todo o tempo e espaço do mundo para encontrar justamente o homem livre. O M. Martínez, que acompanhava o Garro, agora precisa abandonar. E a importância da condução nesse caso. Ranieri conduz e gera dúvida no volante do Palmeiras, que não sabe se salta ou defende a profundidade. E aí você vai lembrar, né, que o M. Martínez teve que abandonar o Garro, e é justamente o Garro que o Memphis está procurando nessa quebrada de pescoço. Ele domina cercado por 3 adversários. Além do árbitro, ele faz uma jogada digna de craque. Habilita o Rodrigo Garro, que pega muito bem na bola. De perna esquerda, um lance parecido com aquele do gol do Santos, e essa bola não entra por um pecado. Você com certeza tá careca de saber que a fraqueza de um 4-4-2 losango, o esquema utilizado pelo Corinthians, é justamente a defesa pelos lados do campo. E se você tá careca de saber só de acompanhar o canal, certamente o Ramon Dias tá careca de saber porque no primeiro derby desse Campeonato Paulista, ainda na fase de grupos, o Abel escalou 2 alas bem espetados e conseguiu ferir o Corinthians no primeiro tempo lá no Allianz. E com a saída do Romero e a entrada do Rodrigo Garro para esse segundo jogo da final, eu confesso que eu fiquei um pouco preocupado sobre o Corinthians no momento defensivo. Só que o Ramon Dias mudou e deu muito certo. Se vocês pararem pra lembrar do primeiro derby da fase de grupos, depois do gol sofrido que eu acabei de mostrar pra vocês, o Ramon e o Emiliano fizeram um único ajuste no Corinthians sem bola. Ao invés do Igor Coronado continuar completando o losango, que era o titular no lugar do Rodrigo Garro, eles deslocaram o Coronado para recompor pelo lado esquerdo, formando 2 linhas de 4, um 4-4-2. Aí já tá na sua tela e muito clara a mudança, né? Ramon e
Emiliano armaram o Corinthians num 4-3-3. E qual era o intuito? Justamente tirar a vantagem que o Palmeiras teria, porque o Palmeiras sempre faz a saída com 3 jogadores, essa vantagem numérica, né? Essa superioridade na primeira fase de construção. E o Palmeiras, que vem sendo ao longo desses últimos jogos um time muito burocrático na saída de bola, teve muita dificuldade para encontrar jogadores por dentro e também usou e abusou desses tipos de lançamento que o Corinthians estava muito preparado para enfrentar. Inclusive, sobre essa burocracia do Palmeiras na saída de bola, eu não preciso falar nada, né? O Mike aqui deixa escancarado o que acontece. Ele fica muito irritado com o Emiliano Martinez, que simplesmente não acelera esse passe. Desenhado na tela, o 4-3-3 do Corinthians. E também me chama muita atenção como existe um buraco, uma cratera entre defesa e ataque do Palmeiras, né? Simplesmente não existe meio. O Corinthians até cediu alguns espaços e isso é algo pra sim ficar de olho, mas o Palmeiras pouco conseguia aproveitar. Em raros lances, como esse que o Rafael Veiga desce carimba pro Piquerez, mas mesmo assim demora demais pra fazer essa inversão e o Corinthians com muita qualidade nessa recomposição e também nesse balanço, né? Consegue balançar do lado direito pro lado esquerdo e sim, fecha a porta na cara do Estevão, que de novo, não achou absolutamente nada contra o Corinthians. E aqui vocês vão ver que até mesmo nos momentos em que o Palmeiras conseguia gerar alguma vantagem, é justamente o que acontece com o Veiga dando um gato no Carrilho. Se liga como ele espera o André Carrilho perder a referência para se aproximar. Quando o Palmeiras raramente gerou essas aproximações, conseguiu avançar em direção ao campo de ataque um pouco mais livre de marcação, repara só como o Corinthians está muito bem armado. Félix Torres assumiu a vaga do Mateuzinho na lateral direita e foi muito bem cobrindo a profundidade. O Corinthians estava pronto para absolutamente todas as armas que o Palmeiras poderia apresentar. Apresentou muito pouco, é verdade. Esse foi um dos poucos momentos no primeiro tempo que a saída de bola foi um pouco menos burocrática. Aí sim o Mikael tentando um passe de ruptura, conseguindo encontrar o Estevão e gerando dúvida no Anrileri. O Anrileri não sabe se marca o Mike ou vai no Estevão. Só que aí a gente precisa falar sobre o André Carrilho, uma recuperação sensacional que atrapalha esse passe do Estevão. E de verdade, eu acho que nada resume melhor essa superioridade do Corinthians durante os primeiros 45 minutos do que as estatísticas. Mesmo à frente do placar, o time do Ramon Dias conseguiu se defender muito bem e criar a melhor oportunidade de gol. E foi exatamente por isso que na volta do vestiário eu pelo menos achei que o Palmeiras ia voltar com algumas peças diferentes. Não foi isso que aconteceu, mas mesmo assim o time do Abel melhorou. Você deve ter reparado isso, né? E aqui eu te mostro por quê. Ainda que tenham sido poucos, é inegável que os melhores momentos do Palmeiras na primeira etapa foram quando o time do Abel conseguiu explorar o entrelinhas, né? Esse espaço, essa lacuna gigante que o Corinthians muitas vezes deixava entre meio campo e defesa. Um outro destaque é para a presença do Rafael Veiga não saindo do terço final e vindo buscar essa bola, e sim já participando da segunda fase de construção. Não ativamente, mas vocês viram, né? Como ele gera dúvida no André Carrilho. O Carrilho não sabe se fecha o Veiga ou o Facundo. O Facundo é quem recebe, consegue habilitar o Mike, mas aí a gente viu um outro problema do Palmeiras, né? Um time que, mesmo quando chega no terço final, também tem muita dificuldade para concluir, chegar com mais clareza ao gol do seu adversário. Se liga nesse outro lance, como o Palmeiras acelera um pouco mais o passe, como o Mike estava pedindo naquele momento, e aí sim, Mike consegue habilitar o Estevão, que tá num 2 contra 1, é verdade, é que eu preciso destacar a entrega do Anrileri e do José Martinez pelo lado esquerdo, que foram muito bem, e do lado direito, é óbvio, o Mateuzinho fez uma partidaça. Mesmo assim, a gente já vê uma melhora substancial do Palmeiras, né, que não criou nada no primeiro tempo, e aqui a gente já tá mostrando um terceiro lance. Se liga como o Emiliano Martinez conduz, aí sim ele fixa a atenção do José Martinez, o Mateuzinho tava sendo atraído pelo Piquerez, essa bola com o Rafael Veiga agora já no terço final, e ele encontra um belíssimo passe do Vitor Roque que não consegue chegar na bola. E aí vocês forem parar pra pensar, o lance do pênalti surge exatamente disso. Se liga a passividade do trio do Corinthians e como o Veiga já ali um pouco mais à frente gera dúvida no Carrilho. Mais uma vez, Facundo Torres é habilitado e aqui o Vitor Roque explorando o intervalo entre os dois zagueiros, né? Uma arrancada espetacular e um pênalti muito infantil do Félix Torres. Mas antes da gente falar desse monstro de goleiro que é o Hugo, você tá ligado àquela hora que o Ramon Dias foi dar uma espiadinha no VAR? Pois é, mano, ele me falou que ele viu que você não tá inscrito e nem ativou o sininho das notificações aqui no Futebol Máximo. E vocês estão ligados, né? No canal tem muito Corinthians. Beleza, feito isso, chegou o momento da gente exaltar o Hugo Souza. Ao todo, desde que ele chegou no Corinthians, foram 20 penalidades contra. 11 bolas entraram, 7 ele defendeu e outras 2 foram pra fora. E a pergunta tava na tela, né? Pra você, depois dessa defesa de pênalti, que basicamente decidiu o jogo, o Hugo Souza virou o seu ídolo. E aí então, depois da expulsão do Félix Torres, como o Corinthians se retrai um pouco mais, a gente vê o Palmeiras empilhando atacantes, Vitor Roque, Flaco e também o Thales. O Corinthians muito bem fechadinho, né? Se fechou em 2 linhas de 4. E aí sim, quando
quando o Palmeiras avançava, se liga só como o Corinthians conseguia defender muito bem a sua grande área, né? O André Ramalho entrou para ajudar nessa força aérea e também o Corinthians não deixou de forma alguma o Felipe Anderson criar oportunidades claras de gol. Eis que, com um jogador a menos, o Memphis Depay sabia exatamente como acabar com o jogo. Ele sobe na bola, não para desrespeitar o Palmeiras de forma alguma, e sim para armar uma confusão generalizada, que fez o Corinthians ganhar tempo. Tempo esse que, como eu mostrei para vocês no começo do vídeo, não foi acrescido pela arbitragem. E mesmo assim, o Corinthians ainda poderia ter liquidado a fatura. Depois de um passe na fogueiraça do Naves pro Richard Rios, uma baita de uma entrega do Yuri Alberto, que eu também repito a pergunta que eu fiz pro Hugo. Muita gente viu, né, aquele choro do Yuri Alberto e desmereceu. Eu achei bizarro quem desmereceu o choro do Yuri Alberto, um cara que passou por tanto no Corinthians e deu a volta por cima e merecia demais ter feito esse gol. Um time forjado pra contra-atacar, que inclusive já feriu o Palmeiras no Brasileirão do ano passado, título, né? Quase consegue fazer esse gol. Faltou uma cavadinha no estilo Romarinho, mas o Yuri Alberto, que aqui lamentou, minutos depois comemorou demais, porque o Corinthians é campeão paulista. Bom, galera, é isso, né? Parabéns ao Corinthians. Cara, a tática do Corinthians foi inegável. Foi um time que foi muito aguerrido, teve muita proposta de segurar o Palmeiras e tentar um contra-ataque ali e quase consegue no final. Inclusive, mostra aí no vídeo que o Yuri quase sai como herói ainda mais ainda, né? Por ter feito os 2 gols da final, mas fez só um, fez o gol do título, que é o mais importante. Aí o Corinthians ganhou, o Hugo defendeu o pênalti, enfim. Vocês viram aí que o Palmeiras no primeiro tempo não existiu. Segundo tempo o Palmeiras melhorou muito, mas não teve a vontade de ser campeão que no Corinthians teve. Sabe, foi muito passivo, foi um time que não atacou, que viu o Corinthians ganhando todas as divididas. E pra ser campeão, cara, tem que ter mais vontade, né? Acho que foi muito merecido o título do Corinthians e acho que tem que servir de lição. Isso daí tem que servir de lição para os próximos campeonatos, o Palmeiras entrar melhor e mais focado, porque não pode se tornar comum isso, né? Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve e ativa as notificações para vocês não perderem mais nenhum. Lembrando, o canal aqui, ó, do Futebol Máximo tá no link da descrição. Então vá lá, se inscreva no canal deles também. É nóis, tamo junto. Fui. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions